Pensa numa ampulheta, aquele objeto que é utilizado para marcar a passagem do tempo, que consiste em um vidro com areia dentro. A essência do funcionamento da ampulheta é ter duas partes grandes e uma fininha no meio, e é essa fininha que regula a passagem da areia entre as duas partes maiores. Alguns mapas têm um desenho, têm uma aparência que fazem a gente lembrar da ampulheta. Não porque eles realmente pareçam necessariamente uma ampulheta, mas por eles consistirem em duas porções maiores e uma fininha no meio, conectando as duas partes maiores do território. Aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos de mapa ampulheta, inclusive de uma capital de estado. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer comigo os mapas ampulheta. Antes de avançar, vamos só combinar duas coisas. A primeira é que mapa ampulheta é uma criação minha, é um termo que eu inventei ao ver o formato interessante desses mapas. Eu estou dizendo isso para você não tratar como um termo oficial, uma coisa que está em dicionário de geografia e por aí vai. Não vai colocar isso na prova, beleza? E a segunda coisa é diferenciar o mapa ampulheta do istmo. O istmo é um termo geográfico, aí sim um termo oficial, utilizado para chamar aquela região fininha que é formada por água dos dois lados. Então a gente tem uma porção maior aqui, uma porção menor aqui, e água, ou melhor dizendo, terra cercada por água, meio que unindo também as duas porções. Um exemplo de istmo famoso é o istmo de Corinto na Grécia, que eu estou colocando aí para vocês. Já os mapas ampulhetas não foram formados dessa maneira por uma questão unicamente física, sim por questões políticas, históricas, enfim, questões de outra natureza que não são as físicas. Foram decisões tomadas por pessoas que levaram o mapa a ter essa cara que tem, e é nisso que a gente vai avançar agora, beleza? O primeiro caso que a gente vai abordar é o mapa de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que é um mapa que realmente parece uma ampulheta, vamos conferir. Vocês veem aí que a gente tem essas duas porções bem distintas, a de cima e a de baixo, com um trecho menorzinho no meio. A parte fina da ampulheta acaba sendo formada pela presença de dois municípios, um de cada lado. Aqui está a Armação dos Búzios e aqui está São Pedro da Aldeia. Os dois já pertenceram a Cabo Frio. Uma das localidades que fica na parte de cima de Cabo Frio é a Praia do Unamar. E por conta dessas emancipações, do design das cidades e por aí vai, hoje em dia Unamar está mais perto das prefeituras de Armação dos Búzios e de São Pedro da Aldeia do que da prefeitura da sua própria cidade, Cabo Frio. O nosso próximo mapa ele não forma uma ampulheta normal, e sim uma ampulheta com três etapas. São três pedaços maiores com trechinhos fininhos entre si. Eu estou falando do mapa de Vargeão, uma cidade bem pequenininha de 4 mil habitantes de Santa Catarina. Vocês veem aí o mapa de Vargeão e suas três partes distintas. A região principal de Vargeão, onde está a maior parte da população, é essa aqui do meio. Os estreitinhos são formados por conta do território de três municípios: Passos Maia e Ponte Serrada a leste e Faxinal dos Guedes a oeste. Aliás, Vargeão era território de Faxinal dos Guedes e se desmembrou em 1964. E eu achei essa parte superior do mapa de Vargeão bem parecida com o mapa da França. E vocês, o que acham? Antes de continuar, eu vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar a quem não se inscreveu que se inscreva no canal e também convidar vocês para participar do clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Vamos continuar então. O nosso próximo exemplo também de uma cidade pequena, com cerca de 23 mil habitantes, cujo mapa forma uma ampulheta horizontal e não vertical. Então, em vez de ser uma ampulheta assim, é uma ampulheta assim. Eu estou falando de Caraí, em Minas Gerais. Vocês veem aí o mapa de Caraí com suas porções muito bem separadas e o trecho fininho que as une. O Estreito de Caraí é formado por conta do avanço do território de três municípios: Padre Paraíso ao norte e ao sul Itaipé e Catugi. A parte principal de Caraí está aqui, do lado oeste do município. Já do lado leste estão três distritos: Marambainha, Ponto do Marambaia e Maranhão. E o interessante é que não existe ligação rodoviária direta entre as duas metades. Quem quiser ir do centro de Caraí aos distritos ou vice-versa, vai precisar passar pelo território de outro município, no caso Padre Paraíso. Essa situação de ter lugares que estão formalmente conectados, que não estão separados, mas que na prática demandam a utilização de uma outra entidade para chegar até ela, é o que a gente chama de exclave prático. Eles não são escravos, porque como eu disse, o território está conectado, mas na prática operam como se fossem esclaves. Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando direitinho como é que funcionam os esclaves práticos e contando uma visita que eu fiz a um escravo prático. Olha o vídeo aqui em cima.
Vamos continuar em Minas Gerais e também falar de um município cujo nome começa com Cara, Caratinga. Caratinga tem 93 mil habitantes e fica na região de Ipatinga. O mapa de Caratinga ele não é uma ampulheta, longe disso, tá? Mas ele tem um desenho bem interessante porque várias vezes o mapa parece que vai acabar e volta e ressurge. Confiram vocês. Tá aí o mapa. Olha como ele fica muito fininho em alguns momentos. Você pensa, opa, agora a cidade acabou e aí ele volta. A parte principal de Caratinga fica aqui no meio. Uma coisa importante de registrar é que essa turma toda que cerca Caratinga já foi de Caratinga algum dia. Vargem Grande, Entre Folhas, Piedade de Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, Imbé de Minas, Iapu, Bom Jesus do Galho e Santa Rita de Minas. Agora a gente vai falar de uma cidade importante, famosa, que tem um mapa bem interessante, Sobral do Ceará. Tá aí o mapa de Sobral e a gente percebe direitinho como ele tem duas partes que parecem completamente separadas entre si, mas tem o trecho fininho que une as duas. As cidades que tocam Sobral e fazem o trecho estreito existir são Santana do Acaraú ao norte e Forquilha ao sul. Forquilha já pertenceu ao Sobral. A parte principal de Sobral fica no oeste do território do município. E assim como a gente acabou de ver no caso de Caraí, Sobral tem distritos que só são acessíveis passando pelo território de outro município. É o caso dos distritos de Taperuaba e Aracatiaçu, que para chegar lá é necessário passar pelo município de Forquilha. Vamos sair do Ceará e ir até o Espírito Santo para falar do município de Iúna. Tem um desenho bem interessante. Vejam aí a cidade e suas porções bem distintas com o trecho fininho no meio. São dois municípios que fazem Iúna ter se formado, Irupi ao norte e Ibitirama ao sul. Irupi já pertenceu a Iúna. E assim como a gente tem visto nos outros casos, para você ir da parte principal de Iúna, que fica no leste, até os distritos do oeste, tem que passar pelo território de outra cidade. Eu falei no comecinho do vídeo que a gente ia ter uma capital estadual por aqui, então vamos a ela. É Macapá, a capital do Amapá. Vamos conhecer o mapa da cidade. O mapa tem esse formato bem interessante, com a porção principal ao sul e na direção nordeste um prolongamento com um trechinho bem fininho unindo as duas metades. São 3 os municípios que apertam Macapá e deixam o desenho dessa forma: Itaubal ao sul e Cutias e Ferreira Gomes ao norte. Todos eles já foram de Macapá no passado. O prolongamento de Macapá ao leste, que chega até o Oceano Atlântico, se chama Arquipélago do Bailique e não tem ligação rodoviária com o restante do município. Em termos internacionais, falando de países, a gente tem 2 exemplos de mapa ampulheta que vem da África, do Níger e do Mali. Eu estou colocando o mapa deles aqui do lado. Vocês percebem que nos 2 casos a gente tem uma porção maior em cima, uma porção grande também embaixo e um trecho fininho unindo as duas. Além de serem em formato ampulheta, os mapas de Níger e Mali são bem parecidos entre si. E esses casos de mapas parecidos não são tão raros assim pelo mundo não. Vocês sabiam que o mapa da Romênia, o país da Europa, é quase igual ao mapa do Paraná? E que tem muita gente também que vê semelhança entre o mapa da Espanha e o mapa de Mato Grosso? Tem um vídeo aqui do canal que eu estou colocando aqui do lado, em que eu conto a história de mapas parecidos entre si. Passa lá para conferir. Valeu!